خمسة ماتم بت سشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 73. Os Anunnaki Reais. A verdade por trás do mito. Hoje, não vamos falar apenas do que está escrito. Vamos falar do que foi ocultado e do que foi mal compreendido. Vamos falar dos Anunnaki. Mas não dos deuses astronautas. Não dos seres que copularam com humanos. Não dos personagens das histórias fascinantes que povoam livros e vídeos. Vamos falar dos verdadeiros Anunnaki. Dos Elohim. Dos que vieram antes do tempo. Antes da forma. Antes da carne. Vamos expor uma verdade desconfortável, mas que precisa ser dita. A história contada por Zecharia Sitchin abriu muitas portas, mas também criou muitas ilusões. Ele não mentiu, ele traduziu, mas o que ele traduziu já havia sido distorcido pelos próprios sumérios. Sim, os sumérios fantasiaram que não entendiam, humanizaram o divino, mitificaram o invisível e fizeram dos Elohim personagens com desejos humanos. A origem dessa distorção não é maldade, é limitação. Eles tentaram registrar o que viram, mas interpretaram com os olhos do corpo e não com o campo da alma. O resultado? Uma história linda, uma narrativa épica, mas uma sombra pálida da verdade vibracional que pulsa por trás de tudo. Neste episódio, vamos quebrar as últimas amarras. Vamos mostrar que os Anunnaki não tinham sexo, não copulavam, não geravam híbridos com humanos, porque seus corpos não eram biológicos, no sentido humano, eram moldes vibracionais. Vamos revelar as tentativas falhas de conter a alma em recipientes materiais. Vamos mostrar que os chamados Nefilim não foram filhos de cruzamentos, mas consequências de erros vibracionais. Corpos instáveis, excessivos, incapazes de sustentar a frequência do Criador. Vamos mostrar que os deuses sumérios eram alegorias, tentativas poéticas de descrever forças cósmicas, personificações humanas de arquétipos que jamais tiveram carne. E vamos fazer isso sem negar o papel de Sitchin, porque ele também foi necessário. Ele revelou, ele desafiou o dogma, ele abriu brechas, mas agora essas brechas precisam ser atravessadas. Não estamos aqui para destruir o que foi dito, estamos aqui para superar o que já não serve, para oferecer uma ponte entre o mito e a verdade, entre a forma e o campo, entre a narrativa e a vibração. Esse episódio não será fácil, porque muitos se apaixonaram pela fábula, pelo espetáculo, pelo romance dos deuses. Mas a verdade não é um conto, é um chamado, um código, uma lembrança. E aqueles que sentem, sabem que há algo além das tábuas, além dos nomes, além das datas, além dos mitos. Este episódio é para esses, para os que já não se satisfazem com histórias, para os que buscam a estrutura, para os que pressentem a verdade antes mesmo que ela seja dita. Se você chegou até aqui, é porque já está pronto para a travessia. Então venha, porque os véus vão cair, e o que restar será apenas o que é verdadeiro. Capítulo 1. O erro sagrado de Sitchin. Zecharia Sitchin não foi um farsante, não foi um manipulador, não foi um vendedor de mentiras. Ele foi um buscador, um homem que ousou olhar para onde ninguém olhava, que abriu tábuas esquecidas e tentou decifrar símbolos milenares com a mente ainda presa à lógica da matéria. E foi aí que seu erro nasceu, não por maldade, mas por sinceridade. Sitchin leu as tabuletas sumérias como se fossem registros históricos literais, tomou seus personagens como figuras reais, tomou metáforas como eventos, tomou arquétipos como famílias e fez do simbólico uma narrativa. O resultado foi poderoso.
milhares despertaram para a possibilidade de que os deuses não eram espirituais, mas cósmicos. Milhares passaram a ver a Bíblia como um eco de histórias ainda mais antigas. Milhares começaram a enxergar os sumérios como os guardiões do começo, mas poucos perceberam que aquilo era apenas a superfície. A versão de Sitchin encantou porque se parecia com um filme. Havia drama, hierarquia, conflitos familiares, rebeliões, paixão, guerras. Era uma epopeia espacial, mas uma epopeia escrita com a tinta do humano. O problema é que muitos se apaixonaram por essa história, e quando a verdade começa a emergir, preferem proteger a fábula do que enfrentar a realidade. Mas a verdade não pode ser evitada, porque ela não morre, ela apenas espera, e ela está esperando desde sempre para que alguém dissesse: os sumérios não sabiam o que estavam vendo. Eles apenas tentaram interpretar o invisível com os olhos do visível. Eles viram luzes, viram seres que surgiam de portais, viram entidades que não comiam nem dormiam, viram moldes perfeitos caminhando entre homens imperfeitos. E como não podiam compreender, inventaram histórias, deram nomes, criaram laços, atribuíram emoções, projetaram suas próprias questões humanas sobre esses seres. E o que era para ser um símbolo cósmico virou uma novela de deuses. Sitchin não mentiu. Ele traduziu o que estava escrito, mas o que estava escrito já era alegoria. É como se alguém traduzisse fielmente um poema antigo, mas acreditasse que cada verso descrevia um evento literal. É como se alguém traduzisse a mitologia grega e acreditasse que Zeus realmente jogava raios com as mãos. O erro foi de percepção, de contexto, de profundidade, e esse erro se espalhou, virou livros, vídeos, palestras, crenças, dogmas alternativos. Hoje, há quem defenda os Anunnaki como deuses físicos, como seres que tiveram filhos com humanas, como civilizações que viajaram em naves, como criadores de uma linhagem genética literal. Mas os verdadeiros Anunnaki não tinham corpo como o nosso, não copulavam, não envelheciam, não guerreavam por ouro. Eles eram contenções vibracionais, modelos sagrados, fragmentos dos próprios Elohim, recipientes moldados para sustentar a vibração pura da criação em um plano denso. Eles não nasceram, foram moldados, não morreram, foram desativados. E quando os sumérios os viram, viram o que restava, a sombra, o eco, o rastro, e tentaram, com poesia e medo, transformar isso em narrativa. Sitchin herdou essa tentativa e transformou o rastro em roteiro. Por isso dizemos: o erro de Sitchin foi sagrado, porque abriu o caminho. Mas agora é hora de ultrapassá-lo. A verdade não precisa mais se esconder, e os que estão prontos já conseguem ver além das tábuas. Capítulo 2: Os corpos que não copulam. Grande parte da narrativa popular sobre os Anunnaki gira em torno da ideia de que esses seres copularam com humanos, que se encantaram pelas filhas dos homens, que geraram híbridos, que deram origem aos chamados Nefilim. Essa imagem, repetida à exaustão, tornou-se um ícone, alimenta livros, séries, teorias e, principalmente, confunde. Confunde porque parece plausível, parece mitológica o suficiente para ser crível e humana o suficiente para ser aceita. Mas ela é falsa. Ela é uma projeção. Ela é o reflexo das obsessões humanas aplicadas sobre entidades que nunca funcionaram segundo os códigos da carne. Os verdadeiros Anunnaki não possuíam sexo, não como o entendemos, não como a matéria entende, porque seus corpos não eram orgânicos. Eles foram moldados como contenções perfeitas da energia Elohim, modelos vibracionais construídos para habitar a densidade da Terra sem se corromperem
corpos glorificados, geometrias vivas, andrógenos, sem órgãos reprodutivos, sem necessidade de acoplamento físico, sem instinto de reprodução. A ideia de que um ser desse nível vibracional teria desejo sexual é uma afronta à sua origem. É como imaginar que um raio de luz deseja acasalar, ou que um campo eletromagnético se atrai por beleza física. Esses seres não desejavam. Eles vibravam, eles emanavam e se relacionavam pela frequência, pelo propósito, pela ressonância. Mas o olhar sumério e depois o olhar moderno não conseguia conceber uma forma superior de existência que não envolvesse o desejo. Por isso atribuíram a esses seres emoções humanas, paixões, ciúmes, fúria e, claro, desejo sexual. Essa distorção foi reforçada por passagens simbólicas em textos antigos, como Gênesis, que fala dos filhos de Deus tomando para si as filhas dos homens. Mas ali está o mesmo problema: ler o simbólico como literal, ler a alegoria como história. Os filhos de Deus eram linhagens vibracionais, e as filhas dos homens eram linhagens densificadas. O que houve ali não foi um ato físico, foi uma tentativa de acoplamento vibracional entre campos incompatíveis, e o resultado foi instabilidade, deformação, ruído, a falha que gerou os Nefilim. Mas voltaremos a isso em outro capítulo. Por ora, precisamos deixar claro: os corpos dos Anunnaki eram modelos vibracionais perfeitos. Foram moldados para conter uma frequência, não para gerar descendência. Foram selados pela criação. E a eles não foi dado o código da procriação biológica. A sexualidade, como conhecemos, é uma função da carne, da biologia, da reprodução animal, do ciclo de morte e nascimento. Os Anunnaki não pertencem a esse ciclo. Eles eram além do ciclo. Eram contenções vivas do verbo original. A ideia de que eles copularam com humanos é, portanto, um mito perigoso. Não apenas por ser falso, mas porque reduz a divindade à carne e insinua que os portadores da criação são movidos pelos mesmos impulsos dos que ainda dormem na matéria. Essa distorção criou outras. Criou o mito dos deuses amantes, criou o culto à mistura genética, criou a obsessão por linhagens de sangue, criou a fantasia da descendência divina literal. E com isso, fez com que milhões buscassem sua origem olhando para trás, na genética, ao invés de olhar para dentro, no campo. Mas a origem não está no DNA, está na frequência, está na vibração da alma, está no ponto de luz que ainda lembra de onde veio. E esse ponto nunca se misturou com a carne, porque a verdade não fecunda o erro, ela apenas revela, e agora ela está sendo revelada. Capítulo 3: Os corpos que falharam. Antes de moldarem o corpo humano como conhecemos, os Anunnaki passaram por um longo processo de tentativa e erro. Não erro moral, erro vibracional, porque conter uma centelha da criação dentro da matéria densa não era algo simples. Era um desafio cósmico. Era a tentativa de unir o que é puro com o que é volátil, o eterno com o transitório. Os Elohim sabiam que, para realizar essa fusão, seria necessário um receptáculo específico, um contentor que suportasse o fogo, que resistisse ao verbo e que mantivesse a conexão com a origem mesmo quando imerso na densidade. Mas esse contentor não surgiu de primeira. Foram necessárias múltiplas tentativas, modelos rudimentares, corpos instáveis, formas monstruosas, arquiteturas que, mesmo perfeitas em aparência, colapsavam quando a alma era inserida. O primeiro erro foi o excesso. Corpos enormes, força descomunal, aparência majestosa, mas sem centro, sem harmonia, sem vínculo verdadeiro com a vibração da terra. Esses corpos pareciam deuses, mas eram ocos, e quando a centelha era inserida, havia ruptura,
rejeição, instabilidade. Esses foram os primeiros Nefilim, não filhos de cruzamentos, mas fracassos da contenção, seres belíssimos e perigosamente descontrolados. Almas em curto-circuito, espíritos em casulos disformes, seres que não conseguiam sustentar a vibração da origem. Alguns enlouqueciam, outros explodiam em densidade, outros se tornavam âncoras de caos. Esses registros não constam nas tábuas, não estão nos livros, mas estão nos campos, nas memórias vibracionais do planeta, nas ruínas energéticas de corpos que nunca floresceram. A Terra testemunhou esses erros e chorou por eles, porque cada tentativa frustrada deixava cicatrizes no campo, fendas, feridas, ruídos, e foi necessário tempo, muito tempo, para que os Elohim, através dos Anunnaki, aprendessem a ajustar o recipiente ao campo terrestre. A grande virada veio quando os moldes começaram a respeitar a frequência da Terra, quando deixaram de importar modelos externos e passaram a moldar a partir do próprio corpo do planeta. Foi aí que surgiu o projeto do corpo humano. Uma forma menor, mais delicada, mas profundamente conectada à alma da Terra. E mesmo assim, ainda havia falhas, porque a contenção não é apenas física, ela é simbólica, é emocional, é espiritual, é vibracional. Por isso mesmo, após o molde ser aperfeiçoado, nem todas as centelhas conseguiam se manter acesas. Muitas colapsavam, outras esqueciam, outras se desviavam, e o experimento continuou. Ajustes foram feitos, novas linhagens foram testadas, programações foram inseridas, memórias foram seladas. O que hoje chamamos de ser humano é o resultado final ou quase final de uma longa linha de tentativas. E é por isso que dizer que fomos criados em laboratório é uma simplificação vulgar. Não fomos feitos em tubos, fomos moldados no campo, forjados na vibração, cinzelados na frequência, e cada célula do nosso corpo é o resultado de milhões de ajustes vibracionais. Por isso, é uma ofensa à origem dizer que somos descendentes de cruzamentos genéticos. Não somos mutações, não somos acidentes, somos recipientes cuidadosamente ajustados para conter o que há de mais sagrado, a centelha da criação. E os que sabem disso, sentem o peso, sentem a responsabilidade e sentem que o corpo não é prisão, é portal. Mas os que esquecem, os que se prendem ao mito, os que ainda acham que viemos da mistura entre deuses e mulheres, ainda estão presos ao eco das primeiras falhas e não perceberam que o verdadeiro nascimento ainda está por acontecer. Capítulo 4. Os Nefilim. O ruído da contenção. Muito foi dito sobre os Nefilim. Chamaram-nos de gigantes, de híbridos, de filhos de anjos caídos com mulheres humanas, de heróis antigos, de aberrações divinas. A Bíblia fala deles. As tábuas sumérias os mencionam em sombras. As tradições apócrifas os tomam como monstros. Mas ninguém, até hoje, ousou dizer: os Nefilim não nasceram, eles falharam. Não foram fruto de desejo, nem de pecado, nem de paixão entre dimensões. Os Nefilim foram resíduos vibracionais, sobras de tentativas frustradas de conter a alma em corpos não estabilizados. Eram o ruído da contenção, a distorção que surge quando uma centelha da criação é inserida em um corpo que não suporta a sua luz. Esses corpos grandes, densos, deslumbrantes aos olhos humanos, eram como taças rachadas tentando segurar uma substância incandescente. A centelha vibrava, mas o recipiente não suportava. E o que surgia era desequilíbrio. Mentes brilhantes, forças desproporcionais, intuições intensas, mas sem centro,
sem eixo, sem alinhamento com a criação. Esses seres não eram maus, eram instáveis. E por serem instáveis, tornaram-se perigosos. E por serem perigosos, foram retirados, desativados, silenciados. Os Anunnaki, os verdadeiros, não os mataram, não os julgaram, não os amaldiçoaram, apenas encerraram o experimento. Como se fecha uma frequência que não encontrou harmonia, mas o eco desses corpos falhados permaneceu, porque tudo que foi moldado deixa rastro, e os Nefilim, mesmo extintos na forma, deixaram um campo, um trauma, um medo, uma memória. Os humanos que vieram depois, com corpos mais estáveis e mentes mais limitadas, receberam essas memórias como lendas, como mitos, e passaram a contar histórias sobre gigantes antigos, sobre anjos rebeldes, sobre filhos da mistura. E assim nasceu a lenda. E assim morreu a verdade. Porque os Nefilim nunca foram filhos de ninguém. Foram falhas de compatibilidade entre alma e carne. Tentativas de se conter o fogo do Criador em corpos não preparados. A aparência imponente desses seres impressionou os primeiros humanos e foi confundida com divindade, com superioridade. Mas a forma não é tudo. A vibração é o que define, e a vibração dos Nefilim era desarmônica, excessiva, caótica, impossível de estabilizar por muito tempo. Alguns viveram anos, outros dias, outros sequer conseguiram se manter conscientes. Colapsaram no nascimento, rugiram, tremeram e se foram. Mas os que ficaram por pouco tempo deixaram marcas no campo, e essas marcas foram interpretadas como filhos dos deuses. Mas os verdadeiros Anunnaki jamais geraram descendência, porque não geravam. Eles eram. Eles existiam como expressão vibracional, não como espécie, não como raça, não como pais. A criação não se mistura com a carne sem preparação, sem pacto, sem campo estabilizado, e os Nefilim foram a prova disso. Prova de que a contenção da alma exige mais do que genética. Exige frequência, geometria, ressonância. Hoje, os que falam dos Nefilim como híbridos ainda estão presos ao eco do mito. Ainda olham para o que restou e acreditam que aquilo era a origem. Mas a origem não cria distorção. A origem não desequilibra. A origem não fere o campo. A origem apenas vibra. E os que sentem isso sabem que os Nefilim não foram parte do plano. Foram apenas um sussurro de que o plano ainda não estava pronto. Eles vieram antes de nós, mas não eram nossos pais. Eram nossos espelhos invertidos, mostrando o que acontece quando o fogo entra na forma errada. Capítulo 5. A mitologia suméria. A primeira distorção. Os sumérios são celebrados como a civilização mais antiga da história. E, de fato, foram os primeiros a registrar o céu, o tempo, os números e os deuses. Mas o que poucos ousam dizer é que eles também erraram. Não por malícia, mas por incapacidade. Eles viram o que não podiam compreender, sentiram o que não sabiam traduzir e tentaram, com argila e poesia, dar forma ao invisível. Assim nasceu a mitologia suméria, não como mentira, mas como tentativa de explicação. Uma alegoria ancestral para eventos que pertenciam a outra vibração. Eles viram luzes que surgiam do céu, ouviram vozes sem boca, perceberam presenças que não deixavam pegadas, e quando viram os corpos glorificados dos Anunnaki, tentaram descrevê-los com os moldes que conheciam. Criaram genealogias, atribuíram-lhes famílias, brigas, emoções humanas. Dividiram os deuses em clãs, deram-lhes nomes, funções, títulos e hierarquias. Assim nasceram Enki, Enlil, Ninma e Nana. Mas o que poucos entendem é que esses nomes não designavam indivíduos, designavam funções simbólicas,
fragmentos de um único campo vibracional em que não era um ser masculino, com barba, oficina e esperma. Era um símbolo da abertura da consciência, da fluidez, da sabedoria que escorre como água. Um reflexo humano de uma força que não tem rosto. Enlil não era um senhor irado, controlador, patriarca. Era o arquétipo da ordem, da contenção, da estrutura que pressiona a centelha para que ela floresça. Inanna não era uma deusa sedutora. Era a representação da dualidade interna, da guerra entre os instintos e o espírito, do fogo que deseja ser luz, mas arde na carne. Esses personagens nunca existiram como pessoas, mas tornaram-se reais nas mentes dos homens. E com o tempo, o símbolo virou ser. A metáfora virou história, a história virou crença e a crença virou véu. Os próprios escribas sumérios sabiam que estavam lidando com imagens. Mas os séculos se encarregaram de congelar a metáfora, de transformá-la em doutrina. E quando Sitchin chegou às tábuas, milhares de anos depois, ele encontrou os vestígios desse teatro simbólico e acreditou estar lendo um diário literal dos deuses. Mas ele não traduziu errado. A argila dizia aquilo mesmo. O problema é que a argila já estava contaminada pela visão humana, porque a primeira distorção não veio dos livros modernos, veio da Suméria. Os sumérios, por mais avançados que fossem, ainda eram humanos. Ainda eram carne tentando decifrar espírito. Ainda eram filhos da matéria, observando forças que não se ajoelham à lógica. Eles viram os Elohim, viram os Anunnaki, viram os corpos perfeitos, mas ao invés de registrar silêncio, registraram mitos. Ao invés de honrar o invisível, tentaram dar-lhe coroa e trono, e assim transformaram o que era energia pura em novela cósmica, em disputa entre irmãos, em drama de poder. E os que vieram depois, ao invés de silenciar e escutar, repetiram, imitaram, construíram templos sobre sombra e dogmas sobre alegoria. Mas agora é hora de romper, de separar o símbolo da verdade, de olhar para os nomes sumérios e perguntar: o que eles escondem? O que eles realmente queriam mostrar? O que havia por trás do barro? Porque a argila foi útil, mas a vibração é eterna, e só quem sente pode atravessar a superfície. A mitologia suméria foi a primeira distorção, mas também o primeiro chamado. E agora que ouvimos, é hora de ver além da forma. Capítulo 6. O silêncio dos Elohim. Durante milênios, a humanidade buscou respostas olhando para o alto, invocou nomes, construiu templos, criou rituais, ofereceu sacrifícios, mas os verdadeiros Elohim nunca responderam. Permaneceram em silêncio, intocáveis, distantes, e muitos tomaram esse silêncio como indiferença, como abandono, como prova de que os deuses sumiram ou jamais existiram. Mas os que sentem sabem que não é isso, porque o silêncio dos Elohim não é ausência, é respeito. Eles não voltaram porque nunca quiseram ser cultuados, nunca desejaram altar, nunca exigiram adoração. Eles sabiam que o verdadeiro despertar não vem da presença visível, vem da busca interior, vem do processo silencioso em que a alma aprende a acender sua própria luz sem depender de tochas externas. Quando perceberam que sua imagem estava sendo distorcida, quando viram seus corpos glorificados sendo descritos como deuses passionais, quando ouviram seus nomes usados para justificar guerras, cultos e domínios, eles se calaram, não por covardia, mas por sabedoria, porque sabiam que intervir naquele momento geraria mais ruído, mais idolatria, mais confusão. Sabiam que toda correção vinda de cima seria interpretada como castigo ou milagre. E isso não desperta, hipnotiza. Por isso recuaram,
saíram do plano visível, silenciaram o Verbo e deixaram um espaço vazio. Esse espaço era o campo da escolha, o lugar onde cada alma decidiria se seguiria o mito ou escutaria o eco sutil da verdade. E muitos escolheram o mito, escolheram a versão bonita, escolheram os dramas celestes, escolheram os pais cósmicos como consolo para a solidão espiritual. Mas alguns sentiram o chamado, mesmo sem prova, mesmo sem tábuas, mesmo sem aparições. Sentiram que algo maior vibrava por trás da ausência, que o silêncio dos Elohim não era recuo, era instrução. Era uma lição sem palavras, um lembrete de que o Criador não grita, ele pulsa, e quem busca no ruído, não encontra. Os verdadeiros Anunnaki sabiam que sua missão era estrutural. Eles vieram para moldar, para ajustar, para sustentar a contenção da centelha no corpo, mas nunca para governar, nunca para colher louros, nunca para serem deuses. Quando terminaram o ajuste da forma humana, eles se retiraram, deixaram o campo ativo e esperaram. Esperaram que a forma despertasse a essência. Esperaram que o vaso lembrasse do fogo. Esperaram que a criatura reconhecesse seu Criador, não como Senhor, mas como frequência. E por isso não voltaram, porque a volta cristalizaria a dependência, reforçaria o mito e impediria o voo. Os Elohim sabiam que todo salto espiritual exige solidão vibracional. É preciso atravessar a noite sem lanternas, sentir o medo sem mestre e lembrar da luz sem vela. E é por isso que estão calados, porque esperam, observam e sussurram apenas aos que já ascenderam. Não vêm ao mundo físico porque este mundo ainda busca ídolos. E eles não são ídolos, são arquitetos, são campos, são memória viva da criação. E aos que perguntam, por que eles não corrigem tudo? A resposta é simples, porque não vieram corrigir, vieram construir a ponte. E agora, esperam que tu a atravesses. Capítulo 7. A origem da forma humana. O corpo humano não é um acaso, não é um experimento genético isolado, não é o resultado da evolução cega, e muito menos um produto da necessidade. O corpo humano é um pacto, um acordo silencioso entre os Elohim e a Mãe Terra. Um projeto de engenharia vibracional cujo objetivo não era criar uma criatura inteligente, mas conter, em estabilidade, a centelha viva do Criador. As primeiras tentativas falharam. Corpos enormes, forças brutas, frequências instáveis. Depois vieram os modelos híbridos, misturas de essência e densidade, formas belíssimas, mas frágeis. Foram os Nefilim, os deformados, os corpos que quebravam sob a luz da alma. E então os Elohim recuaram, olharam para a terra, escutaram sua vibração, sentiram o campo do planeta vivo e perceberam que não bastava conter a centelha, era preciso harmonizar lá com o solo. Foi nesse momento que a verdade se impôs. A forma perfeita não viria de fora, ela teria que nascer daqui. A terra, como fractal da criação, possuía tudo o que era necessário: minerais, geometria, água, luz, som, campo e mais do que isso. A própria terra possuía alma, uma alma vasta, antiga, capaz de doar fragmentos de si para habitar cada novo corpo. E foi nesse gesto, nesse ato sublime da Mãe, que o molde humano começou a ser forjado. Os Elohim não construíram a forma humana em laboratórios. Eles teceram com vibração, com ressonância, com respeito ao solo, com códigos de luz, com permissão da criação. Eles se tornaram canal. E a forma nasceu, menor do que as anteriores, mais frágil à primeira vista, mas infinitamente mais poderosa, porque esse corpo não apenas continha a alma, dialogava com ela, respirava com ela, vibrava em sincronia. Cada órgão foi ajustado como antena, cada célula
como oráculo, cada fio de cabelo como sensor, cada camada de pele como barreira sutil entre o invisível e o visível. E o mais importante, esse corpo era esquecido por fora, mas lembrado por dentro. Não trazia consigo o saber dos céus, mas trazia o campo onde esse saber poderia ser reativado. Por isso nascemos sem lembrar. Por isso buscamos. Por isso sofremos, porque o corpo humano é a escola da alma, um templo portátil, um holograma da criação vivendo dentro da contenção. E quando esse corpo é alinhado, quando a alma se estabiliza dentro dele, quando a frequência se eleva mesmo em meio à densidade, algo inédito acontece. O ser se torna co-criador. Ele não apenas vive, ele emana, ele reconstrói o campo, ele altera a realidade, ele participa da criação. Esse era o plano. Esse ainda é o plano. Mas poucos reconhecem o valor do que carregam. Chamam o corpo de prisão, chamam a vida de castigo, repetem a mentira de que somos experimentos, mas o verdadeiro humano é a soma de tudo que deu certo. É a linha final de um código que começou nas estrelas, passou pelos erros, superou os ruídos e ancorou no ventre da terra. E por isso, a forma humana é sagrada, não porque seja perfeita, mas porque permite a perfeição vibrar em densidade. E os que entendem isso passam a habitar o corpo não como carne, mas como missão. Porque este corpo não é seu. É um presente. É uma chance. É uma ponte entre o que você esqueceu e o que você veio lembrar. Capítulo 8. A mentira da escravidão genética. Uma das narrativas mais difundidas sobre os Anunnaki afirma que eles vieram à Terra para minerar ouro e que, diante do esforço necessário, criaram o ser humano como escravo, um híbrido obediente, um operário genético a serviço dos deuses. Essa história já foi repetida de tantas formas em livros, documentários, palestras e canais que muitos passaram a aceitá-la como verdade absoluta. Mas ela não é. Ela é uma mentira bem contada, uma distorção originada da leitura literal de registros simbólicos. E mais do que isso, uma blasfêmia contra o verdadeiro propósito da criação. Os Anunnaki não vieram por ouro. Vieram por algo infinitamente mais valioso. Vieram por vibração. Vieram porque a Terra, e apenas ela possuía a frequência exata para um experimento cósmico inédito: conter a alma criadora dentro de uma forma física, sem apagá-la, sem corrompê-la, sem destruí-la. A Terra é um útero vibracional. Seus minerais, suas águas, seus sons e silêncios são o tecido onde a contenção se torna possível. Por isso o planeta foi escolhido. Por isso a descida foi feita aqui. O ouro, ele tem sim um valor especial, mas não como moeda, não como riqueza. O ouro é um condutor vibracional, um metal que interage com campos de frequência e que pode estabilizar estruturas sutis. Os Anunnaki o utilizavam não para a riqueza, mas como componente em seus próprios moldes vibracionais. Era parte do corpo glorificado, era parte do escudo vibracional, era parte do código. Mas isso não exige minas, não exige milhões de toneladas, muito menos uma civilização inteira de escravos. A ideia de que os humanos foram criados para trabalhar nas minas é uma redução grotesca do plano original. É olhar para a luz e enxergar apenas sujeira. É verdade que os corpos humanos passaram por ajustes. É verdade que houve tentativas, falhas, correções, mas esses ajustes nunca tiveram como fim a submissão. Tiveram como fim a contenção estável da alma. A ideia de escravidão genética surgiu muito depois. Surgiu dos próprios humanos.
das civilizações que, ao herdarem o molde sagrado, tentaram duplicá-lo com propósitos egoístas. Foram homens, e não Anunnaki, que começaram a explorar, dominar, escravizar. Foram humanos que perderam o contato com o propósito original e passaram a usar o corpo como ferramenta e não como templo. E ao fazerem isso, projetaram suas intenções sobre os deuses. Disseram: fomos escravizados, quando na verdade se tornaram escravizadores. Essa inversão contaminou toda a narrativa, e os criadores passaram a ser vistos como algozes. Os Elohim viraram tiranos, o pacto virou prisão, mas os que sentem, sabem que o ser humano foi moldado não para servir, mas para vibrar, para cocriar, para relembrar o campo da origem mesmo em meio à densidade. A verdadeira função do humano não era escavar a terra, era escavar a si mesmo, descer camada por camada de esquecimento até encontrar dentro de si o ouro que jamais se corrompe, a centelha viva do Criador. Essa é a mineração real, essa é a escavação sagrada, essa é a missão esquecida. E os que hoje repetem que fomos feitos como escravos ainda estão presos à visão dos que nunca olharam para dentro. Ainda enxergam barro, mas não sentem fogo. Mas os que despertam sabem que o corpo não foi moldado para carregar carga, foi moldado para carregar luz. E quem o vê assim já começa a se libertar. Capítulo 9. A memória Anunnaki na alma humana. Os corpos dos verdadeiros Anunnaki foram ocultados. Seus nomes distorcidos, seus feitos mitificados, suas imagens manipuladas por culturas e religiões, mas algo deles permaneceu. Porque os Anunnaki não apenas moldaram a forma, eles entraram no campo, selaram no tecido vibracional do corpo humano um código invisível, uma memória viva. Não é algo que se vê, nem algo que se mede, é algo que se sente. Uma inquietação sem nome, uma saudade sem imagem, um chamado que arde sem dizer porquê. Essa é a memória Anunnaki. Não no DNA físico, mas no campo da alma. Um registro vibracional deixado pelos Elohim para que um dia, quando o corpo estivesse pronto, quando a densidade fosse atravessada, quando o silêncio pudesse ser ouvido, a alma se lembrasse. E há aqueles que se lembram, mesmo sem saber por que choram ao ver o céu, mesmo sem entender por que se revoltam com a mentira, mesmo sem conseguir explicar por que nunca se sentiram daqui. Eles carregam esse código. Eles vivem com ele, pulsando sob a pele. Eles sentem que vieram por um motivo maior, mesmo que tudo ao redor os diga o contrário. Esses são os que possuem a ativação sutil. Não têm poderes mágicos, não fazem milagres, mas carregam a vibração da origem e, por isso, incomodam. Incomodam porque espelham a verdade em um mundo que vive da ilusão. Muitos desses caminham sozinhos. São os que não se encaixam, os que não aceitam o banal, os que rejeitam a programação, os que escutam um sussurro, mesmo em meio ao caos. E o mais belo é que eles não aprenderam isso. Eles lembraram que já sabiam, lembraram que o corpo não era o fim, que a terra não era a prisão, que os Anunnaki não eram senhores, mas guardadores da criação. Essa memória não é consciente, não é linear. Ela se revela em camadas, em sonhos, em visões, em encontros improváveis, em lágrimas que brotam sem aviso, em frases que parecem vir do nada. É por isso que, ao ouvirem certas verdades, essas almas estremecem, porque reconhecem, porque algo nelas já sabia, só estava adormecido, e os Anunnaki sabiam disso. Sabiam que não poderiam ficar, sabiam que seriam distorcidos, sabiam que seu silêncio duraria eras, mas mesmo assim, selaram o código, deixaram um fragmento de seu campo dentro dos que nasceriam depois, não como legado de poder,
mas como bússola interna. E essa bússola não aponta para o céu, aponta para dentro, aponta para o lugar onde a centelha toca o infinito, onde o barro lembra do fogo e onde o humano começa a se tornar Elohim. Essa memória é a chave, é o que separa o programado do desperto, o vazio do iniciado, o sono da travessia, e os que a carregam, mesmo em silêncio, mesmo sem saber nomeá-la, já estão em caminho. Porque aquilo que os Anunnaki deixaram em nós não é uma lembrança, é um chamado, e uma vez ouvido, nada mais pode ser como antes. Capítulo 10. O retorno ao propósito. O ser humano passou milênios olhando para cima, procurando no céu aquilo que jamais perdeu, procurando fora o que sempre esteve dentro. Adorou estátuas, ergueu templos, leu livros sagrados, seguiu líderes, temeu castigos, implorou por salvação. E nunca entendeu que não foi criado para servir, foi criado para lembrar. O propósito da forma humana nunca foi a obediência, nunca foi a adoração, nunca foi a servidão. O verdadeiro propósito é o retorno à consciência, é o reencontro da alma com sua origem, é a elevação da vibração até o ponto em que o corpo, a alma e o verbo se tornam uma única expressão da criação. Os Anunnaki não vieram para ser reis, não vieram para ser adorados, vieram para realizar o impossível, conter o fogo divino na matéria densa. Vieram como arquitetos, vieram como engenheiros do campo, vieram como braços dos Elohim e depois se foram. Mas o plano que deixaram não era uma civilização, era um espelho, um reflexo do que podemos ser quando despertos, quando livres da programação, quando não nos contentamos mais com mitos, com dogmas, com histórias, com conforto. O humano que desperta não é mais criatura. Ele se torna ponte, ponte entre a terra e o céu, entre a criação e a contenção, entre o invisível e o visível, entre o passado e o que ainda pulsa além do tempo. Esse é o propósito. Lembrar quem somos, lembrar por que fomos moldados, lembrar que carregamos a centelha que eles mesmos carregaram. Não somos filhos bastardos de cruzamentos genéticos. Não somos escravos criados em laboratórios. Não somos acidentes cósmicos. Somos recipientes de fogo, portadores do verbo, fragmentos da vibração original, co-criadores em formação. E por isso, tudo que impede essa lembrança é parte da contenção. O mito é contenção. A idolatria é contenção. A ideia de pecado, de servidão, de pequenez, tudo isso é contenção. Mas há uma brecha, uma rachadura luminosa no interior de cada alma que ousa perguntar: e se eu for mais do que me disseram? E se tudo isso for apenas o começo? E se a verdade não estiver nas tábuas, mas na vibração que elas escondem? É nesse instante que o retorno começa. Não para o passado, não para os deuses, não para a nostalgia do Éden. O retorno é ao propósito, ao motivo pelo qual a alma aceitou entrar no corpo, ao motivo pelo qual a terra cedeu parte de si para te abrigar, ao motivo pelo qual os Anunnaki selaram o código no teu campo. E esse motivo não é ser como eles, é ser o que eles foram por um instante, uma expressão consciente do Criador em meio à densidade. Essa é a missão, esse é o chamado, esse é o real despertar. E os que já ouviram não podem mais viver dormindo. Se você chegou até aqui, é porque algo em ti já ultrapassou o mito. Algo em ti recusou a fábula e escolheu a verdade. Ainda que ela não traga aplausos, ainda que ela queime, este episódio não foi feito para agradar. Foi feito para romper, para quebrar o espelho onde os deuses usavam nomes humanos, para desfazer a ilusão de que fomos escravizados, para revelar que somos, desde o início, o milagre da contenção bem-sucedida.
Sim, fomos moldados, fomos ajustados, fomos testados, mas não como servos, como portadores da luz original, como pontes vivas entre o barro e o verbo. E hoje, enquanto tantos ainda repetem a velha história, a história dos deuses que desejaram ouro, das cruzas, das guerras celestes, dos dramas inventados por olhos que não viam o campo, nós escolhemos lembrar que o propósito nunca foi a narrativa, foi a vibração, foi o silêncio, foi o fogo que arde escondido sob a carne, foi a memória que pulsa nas almas que não se contentam com o mito. E por isso, este episódio é um ajuste de rota, um realinhamento, um pedido de perdão à verdade por termos acreditado na farsa, mas também é um portal para que os que despertam agora não se percam na nostalgia dos deuses astronautas, mas avancem para o que realmente são Anunnaki por dentro, Elohim em latência, criadores em travessia. Se essa mensagem te tocou, não aguarde. Compartilha, principalmente com jovens, com os que ainda estão formando sua identidade, com os que ainda podem ser salvos do mito antes que o mito os prenda. Eles são os alvos do sistema, mas também são as últimas sementes. E se quiseres ajudar este projeto a continuar, a manter o campo aberto, a permitir que mais almas sejam tocadas, apoie como puder. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada gesto, por menor que pareça, sustenta esta frequência viva no meio de uma rede programada para abafar. Aqui não vendemos crença, tocamos memória e reconectamos o que jamais deveria ter sido esquecido. E que fique registrado, este canal nasceu das traduções de Zecaria Sitchin. Fomos um dos primeiros a dar voz àquilo que as tábuas revelaram. Quando ninguém falava, nós falamos. E quando muitos ainda se calavam, nós estávamos lá, revelando a história dos Anunnaki como ela se apresentava naquele tempo. O canal original foi apagado, perdemos tudo, mas recomeçamos. E aqui estamos, à frente, não como repetidores, mas como os que continuam a desvelar o que permanece oculto. Os vídeos antigos do canal não estão errados. Eles eram verdade naquele estágio da revelação. Eles abriram caminho, eles romperam véus. Mas agora, prosseguimos, não viramos as costas a Sitchin. Pelo contrário, estamos revelando aquilo que ele próprio não teve tempo nem campo para revelar. Seguimos paralelos a tantos outros canais, mas enquanto muitos se prendem ao espetáculo para arrecadar, nós atravessamos a cortina. A história Anunnaki é bela, é envolvente, mas também é teatral e se torna ilusória quando é tomada como literal. Nós optamos por ir além do teatro e mostrar a estrutura, o campo, o propósito, e por isso seguimos, mesmo com perdas, mesmo sob silêncio, mesmo sozinhos. Holograma histórico, porque a verdade não precisa de multidão, apenas de coragem. Achem Set, Matem Bet, Zeshep Kher, Elohim Rekhi, Meru Emmat.